Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença das professoras Viviane Soares e Angélica dos Santos, professora, da área de Ciências Humanas. Participe você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professora Viviane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cláudia, tudo bem? Bom dia a todos. Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Então, nós trabalhamos no primeiro ano, né? A gente falou sobre o Nacional Desenvolvimentismo, tratamos um pouco do governo de Juscelino Kubitschek, falamos de neoliberalismo e de globalização. Então, a gente fez um apanhado aí, né, na nossa história mais recente da nossa república, observando aí as modificações, né, o desenvolvimento e trabalhando sempre esses três conceitos, né, e buscando aí facilitar a aplicação desses conceitos na nossa realidade. Para o segundo ano, nós trabalhamos com Guerra Fria. E a gente deu mais ênfase à fragmentação, né, do modelo comunista, falando aí um pouco sobre a queda do Muro de Berlim, né? Então a gente fala da sua construção, da necessidade da sua construção e falamos também, né, do movimento para a sua derrubada. Foi isso, né? Foram os temas das nossas aulas de hoje. Ótimo. E professora Angélica, tudo bem? Tudo bem, Cláudia, e você? Tudo ótimo. E no ensino fundamental? Conta pra gente quais foram os temas abordados. Bom dia a todos e todas. Na aula de hoje nós falamos sobre o tempo, né? Procuramos aí identificar e valorizar as várias formas de se contar o tempo, né? Essa relação do tempo com as sociedades e a preocupação das sociedades ao longo do tempo de buscar marcar o seu tempo para organizar as suas atividades cotidianas e controlar aí o seu cotidiano em si. Ótimo. Então agora que nós já relembramos os temas das aulas de hoje, nós vamos passar para as perguntas. Vamos lá. Quais formas podemos utilizar para marcar o tempo em nossa sociedade? Quinto ano. Pois muito bem, nós vimos que as sociedades vão construindo formas diferentes ao longo do tempo para marcar esse tempo, né? Nós percebemos que na nossa sociedade atual, nós utilizamos o relógio, mas nem sempre foi assim, né? Ao longo do tempo, as pessoas utilizavam para marcar essa passagem do tempo aí, o próprio posicionamento dos astros. Né? Durante o dia, o posicionamento do Sol, as mudanças que ele vai sofrendo e também à noite a mudança das fases da Lua, né? As variações celestes. Então a gente foi apresentando também, conhecendo também outras maneiras de se marcar esse tempo aí. Em falar em relógio, até mesmo o formato do nosso relógio de hoje não quer dizer que tenha sido como de sempre, né? A gente, voltando ao longo do tempo, a gente falou sobre o relógio de sol, o relógio de água, a própria ampulheta, né? Que utiliza-se aí da areia fina para contar o tempo. Então a gente percebeu que existem várias formas de se contar esse tempo aí, vários instrumentos utilizados. Perfeito! Segundo ano agora, quais as principais motivações para a Guerra Fria, professora Viviane? Então, excelente pergunta, né? Nós podemos elencar aqui várias motivações para a Guerra Fria. Primeiramente, é importante a gente falar, né, da Segunda Guerra Mundial e compreender esse novo momento após a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra, a gente tem aí um crescimento muito grande, né, de União Soviética e também dos Estados Unidos, né, durante a maior parte. A gente tem a atuação da União Soviética no combate ao nazismo. Os Estados Unidos entram para essa guerra após sofrerem um ataque, né, o ataque de Pearl Harbor, e aí também crescem. E é interessante que os dois países, eles lutam do mesmo lado justamente por eles terem um inimigo comum, que é o nazismo, né? Mas de forma alguma lutaram do mesmo lado por ter ideologias parecidas. Pelo contrário, a gente tem os Estados Unidos que defendia o capitalismo, né? E a gente tem a União Soviética defendendo aí o comunismo. Então a gente percebe que naquele momento da guerra estão do mesmo lado.
quando a gente tem o fim da guerra, né, esses dois países eles já buscam mostrar aí o poderio deles, já buscam aí um posicionamento mais vantajoso com relação aos outros países, na Europa e o mundo como um todo. Então, é nesse contexto que a gente compreende o desenvolvimento da Guerra Fria, né, o surgimento dessa Guerra Fria. Uma demonstração de força muito grande foi dada pelos Estados Unidos ao final da guerra, quando ele lança a bomba atômica, né? E com a justificativa de que foi feito para parar a guerra. Mas a gente consegue compreender que a motivação maior para o lançamento dessa bomba é justamente mostrar para o mundo, principalmente para a União Soviética, qual o potencial bélico que os Estados Unidos possuíam. Então, a Guerra Fria ela vai se iniciar principalmente depois da conhecida doutrina Truman, em que foi falado, né, pelo presidente dos Estados Unidos que usaria de todas as medidas possíveis para combater o avanço do comunismo no mundo. Então, quando há essa declaração, a gente compreende que há também o posicionamento por parte da União Soviética de buscar tanto combater o capitalismo quanto disseminar o comunismo. Então, a Guerra Fria, ela tem, né, essas questões em torno, esse surgimento está em torno dessas questões, e é importante a gente falar que ambos os países, eles possuem uma consciência, né, do potencial bélico e do que poderia acontecer caso o mundo se envolvesse numa terceira guerra mundial. Então, é justamente essa consciência desse potencial que faz com que a gente não tenha um conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos, por isso o nome Guerra Fria, embora a gente saiba que esses dois países, essas duas potências se envolverem em vários outros conflitos menores, né, mas por causa da ideologia, eles acabaram investindo em muito armamento, enviando soldado, né, patrocinando conflitos sim, diretos, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã ou a Guerra da Coreia. Ótimo. E ainda para você, professora Viviane, primeiro ano, como podemos definir o neoliberalismo? Bom, a própria palavra, né, neoliberalismo, ela já nos ajuda a compreender, né? Neo é uma referência a novo. Então, a gente está falando de um novo liberalismo. Novo com relação ao quê, né? Então, a gente volta lá, né, no nosso passado histórico para lembrar, no século XVIII, quando o liberalismo se desenvolve, a partir do questionamento de uma estrutura em que a gente tem o poder, né, dos reis absolutistas, a gente tem o mercantilismo, que é o modelo de intervenção do Estado na economia. O liberalismo, em linhas gerais, ele vai propor um modelo de não intervenção do Estado na economia, compreendendo que as leis de mercado, né, naturalmente, elas se regulariam, né, o mercado se autorregularia. Então, por exemplo, a lei da oferta e da procura, né? Se um produto está sendo muito buscado no mercado, o preço dele sobe, né? Se esse produto tem em grande quantidade, o preço dele cai. Quer dizer, não precisa ninguém falar, agora é hora do preço subir, agora é hora do preço cair. Naturalmente, né, esse mercado se autorregularia. Então, dentre outras coisas, o que o liberalismo vai defender, por exemplo, né, as liberdades individuais, né, uma série de garantias. Esse modelo liberal, ele foi muito forte até aproximadamente, né, a década de 30, finais da década de 20, início da década de 30, quando a gente tem a crise econômica nos Estados Unidos, que vão aí, né, é uma crise que vai refletir no mundo como um todo. Essa crise, ela coloca em xeque o liberalismo, né? As pessoas passam a questionar se esse modelo realmente é um modelo que funciona. E abre caminho, então, para o desenvolvimento, né, e até mesmo a utilização, né, de outras teorias, como o keynesianismo, que o Keynes ele defendia que o Estado precisava agir como regulador, né, o Estado deveria intervir, sim, principalmente em determinadas situações para garantir que não houvesse tanta desigualdade social, né, concentração de renda. Esse modelo keynesiano ele é utilizado em larga medida pelo Roosevelt, que é presidente dos Estados Unidos, né, e num plano de recuperação econômica. É um modelo que ele é adotado, né, ao longo de muito tempo, mas na década de 70, a partir de crise econômica que a gente tem, relacionada à crise do petróleo, uma crise que vai chegar em vários locais, a gente tem a adoção novamente das medidas do liberalismo. Então, quando a gente fala neoliberalismo, é justamente porque a gente está falando de um novo liberalismo, mas é um resgate a esse liberalismo clássico. O que o neoliberalismo defende, né? Que o Estado não faça intervenção na economia, né? O Estado mínimo defende, né, essa liberdade econômica, é um modelo que vai aí, né, favorecer o capital estrangeiro, a entrada do capital estrangeiro, o processo de privatização, né? No Brasil, a gente pode falar do modelo neoliberal, principalmente a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, dos seus dois governos, e uma demonstração, um exemplo disso é o grande número de privatizações
realizações que nós temos durante esse governo. Muito bem explicado, professora. Quinto ano, os calendários usados por diferentes povos são iguais? De maneira nenhuma, né? Um dos compromissos da história é justamente esse, que a gente busca entender que nós vivemos num mundo múltiplo, né? E historicamente nós temos que compreender que existe uma diversidade. Então, se temos um mundo múltiplo com uma diversidade, nós temos que entender que os calendários também vão obedecer essa lógica, né? Sociedades diferentes, formas de marcar o tempo ou organizar o tempo também serão distintas aí, né? E a gente precisa aprender a conhecer, né? Buscar conhecer essas diferentes sociedades, essas diferentes formas de marcação do tempo, e aí falando de calendário, para que a gente possa aprender também a respeitar. A gente respeita quando a gente passa a conhecer. Entendido. Primeiro ano agora. Quais ações de JK são consideradas desenvolvimentistas? Então, o presidente Juscelino Kubitschek, né, ele traz aí em seu projeto de governo, em seu plano de governo, né, o chamado plano de metas, em que pretende-se uma série de investimentos em vários setores, né, justamente porque ele deseja aí, né, modernizar, desenvolver nossa economia, nossa indústria. Então, são desenvolvimentistas medidas tomadas nesse plano, principalmente os investimentos aí em vários setores, como o setor energético, né, que era um ponto muito importante. Investir no setor energético para que você pudesse ter um crescimento na indústria, né? Todo o esforço para a modernização das nossas indústrias, o fato, né, de inclusive lançar mão do capital estrangeiro para esse investimento, né, a construção de Brasília, que faz parte desse desenvolvimentismo, né, seria até mesmo um símbolo de todo esse projeto modernizador do presidente Juscelino Kubitschek. Então, a gente pode dizer que, principalmente, se a gente observarmos no setor econômico, os investimentos que a gente vai ter, né, na questão energética, na questão do transporte, né, a indústria automobilística, que vai crescer muito no Brasil nesse período também, tudo isso faz parte das práticas, né, dentro do desenvolvimentismo que é adotado aí no governo de JK. Perfeito. Qual a importância de marcar o tempo para a humanidade? Quinto ano. Como nós já falamos, as sociedades ao longo do tempo elas vão buscar aí criar formas de se marcar esse tempo, e o objetivo é fazer com que essas sociedades consigam organizar suas atividades, controlar suas atividades. Né? Não é uma prática somente nossa, essa intenção de organizar o nosso tempo para conseguirmos produzir, né? Conseguirmos desenvolver o maior número de atividades. Assim também foi pensado desde os antigos, né? Desde nós vamos recuar no tempo, né, e voltarmos lá atrás na pré-história, por exemplo, há uma necessidade de organizar o tempo para a sobrevivência, né? Então, a necessidade de organizar esse tempo aí, ela vem desde que os homens aparecem na Terra até os dias de hoje. Entendido. E agora uma dúvida do segundo ano. Qual a motivação para a construção do Muro de Berlim? No final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a derrota da Alemanha, né, dos nazistas, e a Alemanha ela vai ser dividida entre os países vencedores, né? Ela acaba sendo dividida aí por áreas de influência, sendo que a parte ocidental ela fica aí sendo influenciada por Inglaterra, França, né, e Estados Unidos, e a gente tem a outra parte que vai ser aí, né, organizada aí, né, pela União Soviética. Acontece que os modelos adotados são diferentes nas duas partes, né? Então a gente percebe que a parte ocidental ela se desenvolve muito mais, ela cresce, né? Até mesmo com uma qualidade de vida maior. Esse processo de reconstrução ele é mais rápido. E isso acaba atuando como uma vitrine, né? A parte oriental, quem vivia na parte oriental, observava aquele desenvolvimento e desejava fazer parte, né? Estar ali. Então, por essa razão, a gente tem um grande número de migrações, as pessoas tentando, né, sair da parte oriental comunista, né, e ir para a parte ocidental capitalista. Esse grande número de migrações é que vai fazer, né, com que se veja a necessidade da construção do muro, justamente para barrar, né, para dividir e impedir esse número de pessoas que estavam indo para outra região. Então, o Muro de Berlim, ele ficou conhecido como um símbolo da Guerra Fria, né, e justamente porque ele expressa, materialmente falando, né, toda essa divisão do mundo entre comunismo e capitalismo nesse contexto.
Entendido. E agora uma dúvida do 5º ano. De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Como eu falei na última pergunta, lá atrás, desde que o homem aparece na Terra, há uma preocupação de organizar o seu tempo e, por isso, de criar formas, mecanismos, instrumentos para poder marcar esse tempo aí. Se nós formos lá na pré-história, avaliarmos como os paleolíticos e os neolíticos organizavam o tempo, a gente vai perceber que está diretamente relacionado ao seu cotidiano. Os paleolíticos, que são caçadores e coletores, e eles precisavam de organizar o seu tempo e de saber como que funcionava, por exemplo, a posição, as mudanças, né, das estações do ano, para que eles pudessem identificar o melhor momento, o melhor período para poder caçarem, porque eles começaram a perceber que as estações do ano interferiam diretamente na forma como os animais, por exemplo, se comportavam. Já no Neolítico, a gente tem já uma produção agrícola, a gente já tem o homem produzindo o seu próprio alimento e ele precisava marcar esse tempo muito preciso, né? O tempo de semear, né? O tempo ou seja, de preparar a terra, de semear e de colher, né, o seu fruto. Então há uma necessidade, há uma preocupação dos homens, desde quando eles aparecem na Terra, em organizar e controlar o seu tempo para fazer com que suas atividades sejam mais produtivas. Entendido. E ainda para você, como a natureza influencia a vida dos quilombolas? 5º ano. Nós vimos também que esse tempo natural, que ainda hoje é utilizado, é utilizado pelos quilombolas, até pelas tribos indígenas na atualidade. A gente falou um pouquinho do ciclo da coivara, né? A relação do homem com a natureza é muito perceptível na forma como esses quilombolas se organizam, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão de que eles se preocupam com a natureza, né? A partir dessa técnica da coivara, apesar de a gente ter ali uma queimada que faz parte dentro do processo, uma queimada controlada, há uma preocupação que essa natureza, ela volte, essas florestas, elas voltem a respirar e voltem a produzir, né? Por isso até nós falamos que é um tipo de agricultura itinerante, uma agricultura em que eles escolhem um lugar, mas eles não ficam ali por muito tempo, eles repetem o ciclo por 2 ou 3 vezes, mas vão para buscar outros lugares. E tudo com esse objetivo aí de fazer a natureza respirar e também está relacionado ao tempo natural, ao tempo da natureza, né? Eles precisam dela para manter a sobrevivência do seu povo. Perfeito. 2º ano, de que forma os Estados Unidos agiram para terem mais influências em outros países durante a Guerra Fria? Bom, os Estados Unidos, eles adotaram um plano, né, que ficou conhecido como Plano Marshall. Esse nome é referência ao seu propositor, George Marshall. Era um projeto de reconstrução, né, da Europa, de recuperação, melhor dizendo. Então a gente pode até conhecer, né, ouvir falar em plano de recuperação da Europa. Ele consistia em ajuda financeira, né? Os Estados Unidos eles liberaram uma grande quantidade, né, um grande valor para ajudar na recuperação desses países. Só que a condição para que esses países fossem ajudados, né, os países europeus, no pós-guerra, a condição deles serem ajudados é que eles mantivessem, né, com o sistema capitalista, né, mantivessem ele ao lado do capitalismo. Então, foi uma ajuda não só para a recuperação, mas foi uma ajuda também que foi investida no combate ao comunismo. Então, é um projeto de recuperação que ele tem uma troca ali, né? Os Estados Unidos ajudam para que aqueles países eles permaneçam ao lado, né? Seguindo e defendendo o capitalismo. Muito obrigada, professora, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, você pode assistir às nossas aulas
quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até a próxima!